Você já se sentiu como se os pesos da vida fossem pesados demais e que não consegue seguir em frente? Momentos em que as preocupações, o estresse e a incerteza parecem te sufocar e você se pergunta se existe uma saída? Hoje, quero te convidar a explorar uma verdade transformadora. Deus te diz: confie em mim. Tudo acontecerá no tempo perfeito. Solte seus fardos e permita que eu seja o seu guia. Imagine por um instante experimentar uma paz que excede todo o entendimento. Uma tranquilidade que não depende das circunstâncias, mas de uma confiança profunda em quem tem o controle de tudo. Ao longo desta mensagem, vamos descobrir juntos como liberar esses pesos que nos sobrecarregam e como permitir que Deus direcione os nossos passos rumo a um futuro cheio de sentido e propósito. Antes de mergulharmos nesta jornada espiritual, te convido a deixar um comentário com a frase: confio em ti, Senhor. É uma declaração de fé, um passo em direção a essa confiança plena que pode transformar sua vida. Agora sim, vamos começar. Número 1. Provérbios 3, versículos 5 ao 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Na vida, muitas vezes nos deparamos com situações que nos enchem de incertezas. Enfrentamos decisões difíceis e desafios que parecem não ter uma saída clara. Nesses momentos, é natural que tentemos usar nossa lógica, nossa experiência, para resolver tudo sozinhos. Mas há algo que frequentemente esquecemos, algo essencial: confiar em Deus de todo o coração, sem reservas. A sociedade costuma nos empurrar para depender apenas da nossa capacidade. Ensina que ser autossuficiente, assumir o controle de tudo, é o caminho para o sucesso. E não vou mentir, pode até funcionar por um tempo. Mas chega um ponto em que a nossa visão, nossas ideias se tornam limitadas. Confiar somente no que conseguimos ver ou entender nos deixa caminhando no escuro. É aí que precisamos de algo maior, de alguém maior. E é nesse ponto que Deus entra em cena. Quando a Bíblia nos convida a confiar no Senhor com todo o nosso coração, ela não está falando de apenas uma parte da nossa vida. É um chamado à entrega total, uma rendição completa, sem reservas, sem esconder áreas da vida que queremos manter sob nosso próprio controle. Reconheço que há muitos obstáculos para viver essa entrega: o medo de perder o controle, o orgulho de pensar que conseguimos tudo sozinhos, ou mesmo a dificuldade de confiar no invisível. Mas quando aceitamos que nossa compreensão é limitada, que não vemos o quadro completo, abrimos espaço para que a sabedoria divina nos guie. Reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos parece simples, mas na prática exige intenção e humildade. Como fazer isso? Incluir Deus em cada decisão. Pode ser algo tão simples quanto orar antes de uma escolha importante ou pedir sabedoria em meio às situações corriqueiras do dia a dia. Trata-se de buscar sua direção em vez de depender apenas do que achamos saber. A promessa de que Ele endireitará nossas veredas não significa a ausência de problemas, mas sim a certeza de que teremos direção clara e propósito, mesmo em meio à confusão. A sabedoria de Deus vai muito além da nossa, e ainda que às vezes não entendamos o plano, podemos confiar que Ele vê o panorama completo. A Bíblia nos mostra muitas histórias em que confiar em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido, levou a resultados extraordinários. Pensemos em Moisés diante do Mar Vermelho, ou em José, vendido pelos irmãos, mas que acabou sendo instrumento para salvar uma nação. Entregar o controle a Deus pode assustar, mas a paz e a liberdade que vem dessa entrega são incomparáveis. Te encorajo a refletir sobre aquelas áreas da tua vida onde ainda não confias plenamente em Deus.
Não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo contínuo. Mas, passo a passo, você verá como Deus começa a endireitar os teus caminhos e alinhar tua vida com a sua vontade perfeita. Número 2. Jeremias 20 e Nini, versículo 11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de bem e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Jeremias 29, 11. Há momentos na vida em que tudo parece escuro, como se estivéssemos caminhando às cegas. Às vezes, as dificuldades e os obstáculos nos enchem de frustração e começamos a sentir que não há esperança, que o futuro é incerto. Mas é justamente nesses momentos que Deus nos lembra, por meio de sua palavra, que Ele tem um plano. Em Jeremias 29, Ele nos diz com clareza: porque eu sei os planos que tenho para vocês. E esses planos não são de calamidade, mas de bem, para nos dar um futuro e uma esperança. Pensemos no contexto desse versículo por um instante. O povo de Israel estava no exílio, longe de sua terra, distante de tudo o que conheciam. Estavam desesperados, sentindo-se abandonados. E, no meio dessa dor, Deus lhes envia uma mensagem de esperança, um lembrete de que, embora tudo parecesse perdido, Ele não os havia esquecido. Deus tinha um plano perfeito, um plano que traria bem, e não destruição. E assim como Ele fez com Israel, Deus também tem um plano para mim e para você. Mesmo quando passamos pelos nossos próprios exílios, esses tempos difíceis em que tudo parece sem sentido, podemos confiar nessa promessa. A beleza desse versículo está em saber que os planos de Deus não são improvisados. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Seus planos visam o nosso bem. Às vezes traçamos nossos próprios caminhos, acreditando que sabemos o que é melhor. Mas Deus enxerga além. Os planos dele são mais altos que os nossos, porque ele é o único que vê o quadro completo. Nós vemos só um pedaço, mas Deus, com seu amor e conhecimento perfeitos, está trabalhando para o nosso bem, mesmo quando não conseguimos entender. Sim, é difícil confiar nos planos de Deus quando estamos em meio à dor ou à confusão. Às vezes nos perguntamos: por que isso está acontecendo? Ou quando tudo isso vai acabar? No entanto, a fé é justamente isso, confiar naquilo que não podemos ver. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que, em meio às suas lutas, escolheram confiar. Pensemos em José, vendido pelos próprios irmãos, ou em Moisés, guiando um povo inteiro por um deserto. Cada um deles enfrentou provações imensas, mas no fim, viram os planos perfeitos de Deus se cumprirem. Também precisamos aprender a esperar. O tempo de Deus não é o nosso. Às vezes, Ele nos pede paciência porque está realizando algo maior do que conseguimos imaginar. A espera pode ser dura, mas é nela que nosso caráter é forjado, que nossa fé se aprofunda. Romanos 8 nos lembra: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso inclui nossas provações, nossas lágrimas, nossos momentos mais escuros. Então, o que devemos fazer enquanto esperamos? Confiar, entregar a Ele nossos sonhos e planos, buscar ativamente sua direção por meio da oração e da leitura da Bíblia. Podemos encontrar paz ao saber que Deus está no controle. Não estamos sozinhos, e o plano dele para nós é bom, é perfeito, mesmo que agora ainda não consigamos enxergar com clareza. Número 3, Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo. Isaías 41, 10. O medo é algo que todos nós já experimentamos em algum momento. Pode ser o medo do desconhecido, o medo de perder algo ou alguém que amamos, medo de uma doença, de não ter o suficiente para o amanhã, ou até mesmo o medo de fracassar. É impressionante como esse sentimento pode nos paralisar,
nos fazendo sentir pequenos e incapazes de avançar. Mas Deus nos diz em Isaías: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Essa é uma promessa poderosa que vem direto do coração de Deus, e quero que hoje você a torne sua. Na Bíblia, Deus repete inúmeras vezes: não temas. É como se ele soubesse que o medo é uma das emoções mais frequentes que enfrentamos como seres humanos. E por isso, ele nos dá esse lembrete constante de que não estamos sozinhos em nossos momentos de temor. O medo é natural, todos sentimos. Mas o que não podemos permitir é que ele nos domine, que ele nos controle. Porque quando deixamos o medo assumir o comando da nossa vida, deixamos de confiar no plano que Deus tem para nós. A chave está na presença de Deus. Ele nos diz: eu sou contigo. E isso não é apenas uma frase bonita para nos confortar. É uma verdade profunda. A presença de Deus muda tudo. Quando lembramos que não estamos sozinhos, que o Deus Todo-Poderoso está ao nosso lado, nossa perspectiva muda. Aquilo que antes parecia impossível começa a ter outra forma, porque já não dependemos da nossa própria força, mas da fortaleza daquele que pode tudo. Deus também nos diz: não te assombres, porque eu sou teu Deus. Isso nos lembra que ele não é um Deus distante, mas um Deus próximo, pessoal. Ele nos conhece, nos chama de filhos e se compromete a nos fortalecer e nos ajudar em qualquer circunstância. Há tantas histórias na Bíblia de pessoas que, assim como nós, sentiram medo, mas em momentos decisivos, Deus lhes deu a força que precisavam. Pense em Gideão, em Esther, em Paulo. Todos enfrentaram grandes desafios, mas confiaram em Deus e encontraram nele forças para continuar. Deus nos promete que sempre nos ajudará. Ele não diz às vezes ou quando for fácil, ele diz sempre. Isso significa que não existe situação que seja grande demais para ele. E se ele está disposto a nos ajudar em todos os momentos, por que deveríamos temer? Existem tantos testemunhos de pessoas que, em seus momentos mais escuros, experimentaram a ajuda de Deus e suas vidas foram transformadas para sempre. O mesmo pode acontecer com você. O medo se combate com fé. Quando confiamos em Deus, esse medo começa, pouco a pouco, a perder o seu poder sobre nós. Não é fácil, eu sei, mas é possível. E uma forma de começar é praticar a fé nas pequenas coisas. Fale com Deus. Ore quando sentir medo. Relembre a si mesmo das promessas que Ele te deu. Busque apoio em pessoas que também estejam caminhando na fé. Hoje, te convido a identificar os medos que têm te impedido de avançar. Entregue esses medos a Deus. Confie que Ele vai te ajudar. E comece a dar passos de fé. Pode parecer difícil no início, mas te garanto, com o tempo, você verá o medo perdendo sua força. Lembre-se, Deus está contigo. Ele te fortalece e Ele sempre vai te ajudar. Então, viva com coragem, sabendo que você nunca está sozinho. Deus está contigo, sempre. Número 4. Mateus 11, versículos 28 ao 20 Nini. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28, 29. O cansaço que sentimos na vida moderna é algo que toca a todos nós em algum momento. Entre o trabalho, as responsabilidades familiares, as preocupações financeiras e as expectativas que a sociedade nos impõe, é fácil nos sentirmos sobrecarregados, não é? Chega um ponto em que não estamos apenas fisicamente exaustos, mas nossa mente e nosso espírito também começam a carregar esse peso. Jesus sabia disso. E por isso, em Mateus 11, ele nos faz esse convite tão poderoso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Essa é uma convocação cheia de compaixão, feita a todos, sem exceção. Não importa se as tuas cargas são grandes ou pequenas, Ele te chama. Ele não exige que você resolva nada sozinho antes de se aproximar. Não impõe condições nem obstáculos. Ele simplesmente diz: venha a mim. É um convite de amor, porque Jesus conhece o que estamos passando. Ele entende nossas lutas e deseja carregá-las conosco. E o descanso que Ele promete não é superficial nem momentâneo. Vai além de um alívio físico. É um descanso profundo que toca a alma. Jesus não nos oferece qualquer tipo de alívio. Não se trata de um respiro rápido como dormir por algumas horas ou tirar umas férias. O descanso que Ele nos oferece é restaurador, cura o interior e renova a nossa alma. Quando aceitamos esse convite, percebemos que nossas cargas começam a ficar mais leves, porque não estamos mais carregando sozinhos. Ele também diz: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo, no contexto agrícola, é um instrumento que une dois animais para que trabalhem juntos, dividindo o peso da carga. Jesus está dizendo que quer caminhar lado a lado conosco, quer compartilhar o peso que nos aflige. E o jugo dele é suave, sua carga é leve, especialmente quando comparada às que insistimos em levar sozinhos. Ao caminhar com Jesus, tarefas que antes pareciam impossíveis se tornam mais suportáveis, porque não estamos mais sozinhos. Estamos caminhando com o Deus que pode todas as coisas. Jesus nos convida também a aprender dele, que é manso e humilde de coração. E aqui há uma chave preciosa. Quando aprendemos essa mansidão, quando adotamos a humildade de Jesus, muitas das pressões que enfrentamos começam a perder força. Ser manso e humilde não é sinal de fraqueza, mas de fé. É saber que não precisamos controlar tudo, porque podemos descansar no poder e na bondade de Deus. Ao nos aproximarmos de Jesus, encontramos descanso para a alma. É um descanso que o mundo não pode oferecer. O mundo nos dá soluções temporárias, mas Jesus nos oferece paz interior, cura emocional e uma relação viva com Ele que transforma nossa existência desde as raízes. Ele não nos promete uma vida sem lutas, mas garante que com Ele as cargas serão mais leves. Jesus está esperando que você responda ao seu chamado. Ele já fez o convite. Agora é sua vez de aceitar. E ao fazer isso, você encontrará paz, descanso e uma nova forma de viver, aquela que só se descobre ao caminhar com Ele. Número 5, Filipenses 4, versículos 6 ao 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Em nossa vida cotidiana, a ansiedade e o estresse são companheiros frequentes. Seja por preocupações com o trabalho, a família ou as finanças, muitos de nós nos vemos enfrentando níveis de ansiedade que afetam profundamente nossa saúde física e mental. No entanto, há uma ferramenta incrivelmente poderosa que podemos usar para combater essa ansiedade: a oração. Filipenses 4 nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Esse trecho nos exorta a não nos deixarmos dominar pela ansiedade. Ele reconhece que se preocupar é uma reação humana natural, mas nos alerta a não permitir que isso se transforme em uma força paralisante. Somos chamados a diferenciar entre uma preocupação saudável, que pode nos motivar a agir, e a ansiedade destrutiva, que nos prende e nos consome.
A Bíblia nos mostra um caminho para a liberdade emocional e espiritual, apontando para uma vida onde a ansiedade excessiva não tem espaço. Ao apresentarmos nossas preocupações a Deus, por meio da oração, da súplica, da intercessão e principalmente da ação de graças, abrimos nosso coração para uma mudança de perspectiva. A gratidão desempenha um papel essencial nesse processo. Cultivar um espírito grato transforma a maneira como enxergamos o mundo. Recordar e agradecer pelas bênçãos que já recebemos fortalece nossa fé e alimenta a confiança de que Deus continuará agindo em nossas vidas. E a promessa que segue é extraordinária. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Essa paz não pode ser alcançada por esforços humanos. Ela não depende das nossas circunstâncias. Muitos podem testemunhar que já experimentaram essa paz profunda, mesmo em meio às maiores tribulações. É uma paz que atua como um escudo, guardando nosso coração e nossa mente, nos protegendo contra os ataques da ansiedade, do medo e da preocupação. Nossa relação com Cristo é a chave para acessar essa paz. Estar em Cristo significa ter uma fonte constante de segurança, de estabilidade emocional e espiritual. Uma proteção que não falha, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desabar. Através da nossa identidade em Cristo, recebemos confiança para enfrentar a vida com coragem, serenidade e firmeza. Deus nos convida a fazer uma troca, nossas ansiedades pela paz dele. E isso não é um evento isolado, é um processo diário, um estilo de vida que nasce no íntimo da nossa comunhão com Deus. À medida que entregamos nossas preocupações a Ele e nos deixamos preencher por sua paz, passamos por uma transformação real. Para aplicar isso na prática, é essencial desenvolver rotinas de oração e meditação. Aprender a lidar com pensamentos ansiosos por meio de respiração consciente, escrita reflexiva ou um diálogo interno positivo pode ser muito útil. Além disso, ter uma comunidade espiritual de apoio fortalece nossa caminhada e nos encoraja a manter essas práticas vivas. Quando adotamos a oração como estilo de vida, nos abrimos à paz que só Deus pode oferecer. Essa paz está ao alcance de todos, e cada um de nós é convidado a iniciar essa jornada de confiança e serenidade. Te encorajo agora a tirar um momento para orar e refletir. Como você pode incorporar essas práticas na sua vida, para que dia após dia você viva na tranquilidade e no descanso que só Deus pode proporcionar. Número 6. Salmo 55, versículo 22. Entrega tuas cargas ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado para sempre. Salmo 55, 22. Todos nós carregamos fardos em nossa vida diária, não é verdade? Às vezes são preocupações financeiras, outras vezes problemas familiares ou o estresse do trabalho. Nos sentimos sobrecarregados, como se estivéssemos carregando uma mochila pesada demais. Com o passar do tempo, esses fardos emocionais e espirituais nos desgastam, nos tiram a paz e começamos a nos perguntar como continuar seguindo em frente. Mas o Salmo nos traz uma promessa maravilhosa. Entrega tuas cargas ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado para sempre. Isso é mais que uma simples sugestão. É um convite direto de Deus para que confiemos nossas preocupações a Ele. Entregar nossas cargas não é apenas um gesto simbólico, é um ato profundo de fé. Quando decidimos soltar aquilo que nos preocupa, estamos reconhecendo que não podemos continuar sozinhos. Deus não quer que carreguemos esses pesos por conta própria. Ele nos pede que os deixemos em suas mãos, confiando que Ele é plenamente capaz de lidar com tudo melhor do que nós. E é interessante notar a palavra usada, entregar. O versículo não diz, compartilhe suas cargas com Deus,
como se ainda precisássemos segurar parte delas. Ele diz, entregue, ou seja, deixe tudo com Ele com confiança total. E aqui entra a promessa, Ele te susterá. O que isso significa? Significa que Deus será nosso apoio constante, que Ele nos dará a força necessária para seguir em frente quando estivermos no limite, quando sentirmos que não conseguimos mais. Deus será aquele que nos levanta. Lembremos de exemplos bíblicos como Elias, que, esgotado e desanimado, foi fortalecido por Deus no deserto. Ou Paulo, que em meio às suas tribulações encontrava forças em Cristo. Eles compreenderam que, embora os tropeços façam parte da vida, com Deus ao nosso lado, não cairemos para sempre. É verdade que, como seres humanos, temos a tendência de querer fazer tudo sozinhos. Muitas vezes, nos custa admitir que precisamos de ajuda. Às vezes por orgulho, outras por medo de parecer fracos. Dizemos a nós mesmos, eu dou conta. Mas, a que custo? Ansiedade, estresse, esgotamento espiritual. Esse é o preço de tentar carregar tudo sem entregar a Deus. Mas Deus não nos criou para vivermos sobrecarregados. Ele se importa com cada detalhe da nossa vida, até mesmo com aquelas coisas que parecem pequenas ou insignificantes. O mais bonito de entregar nossas cargas é que isso não é apenas um ato de rendição, é também um ato de fé. Confiar em Deus e deixar ir as preocupações nos liberta, nos aproxima mais dele e nos permite sentir sua paz, aquela paz que excede todo entendimento. Então, quais são os fardos que você está carregando hoje? Te convido a identificá-los, a ser honesto consigo mesmo e a entregá-los a Deus. Pode ser tão simples quanto orar e dizer, Senhor, isso está pesando em mim, mas eu confio que o Senhor vai me sustentar. Torne isso um hábito diário, porque é fácil acumular fardos sem perceber. Talvez escrever seus pensamentos em um diário ou tirar alguns minutos de silêncio por dia possa te ajudar a lembrar disso. E se você precisa de inspiração, saiba que há muitas pessoas que encontraram alívio ao fazer isso. Gente que ganhou uma nova perspectiva e teve sua vida transformada ao deixar seus fardos nas mãos de Deus. Deus está te convidando a viver sustentado por sua mão. Você não precisa carregar tudo sozinho. Ele está pronto para receber suas cargas e te dar a paz que seu coração tanto anseia. Confie nele, experimente sua força e você verá como, pouco a pouco, o peso começa a desaparecer. Número 7, 1 de Pedro 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. 1 de Pedro 5, 7. Vivemos em tempos em que as preocupações parecem se multiplicar. Preocupamo-nos com a saúde, com a forma como vamos sobreviver financeiramente, com nossos relacionamentos, com o futuro. E todas essas ansiedades não afetam apenas nossa mente, elas também impactam o nosso corpo. O estresse acumulado nos desgasta, nos tira o sono e às vezes nos faz sentir presos, sem saída. Mas o que podemos fazer com tudo isso que carregamos? Em 1 de Pedro 5, Deus nos dá uma solução clara. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Essa não é apenas uma palavra de consolo, é uma instrução amorosa do Pai. Quando a Bíblia diz lancem, não está falando de apenas compartilhar superficialmente nossas preocupações. Lançar significa transferir completamente a responsabilidade. É um ato de fé, um soltar verdadeiro. E não é apenas parte da ansiedade, é toda ansiedade. Não podemos segurar algumas e soltar outras. Ele nos chama a entregar tudo aquilo que nos pesa, abandonando o desejo de controlar tudo e confiando plenamente que Deus está no controle. E por que devemos fazer isso? Porque Ele cuida de nós. Deus não é um ser distante, desinteressado ou passivo. Ele cuida de nós com o amor de um pai, atento a cada necessidade. Jesus mesmo nos lembra em Mateus 6, se Deus cuida das aves do céu,
quanto mais cuidará de vocês. Esse cuidado não é abstrato, é real, pessoal e constante. Ele se importa com cada detalhe da nossa vida, desde as grandes decisões até aquelas preocupações que julgamos pequenas ou insignificantes. É importante reconhecer que muitas das nossas ansiedades vêm do que ainda nem aconteceu. Nos paralisamos por temores sobre o que poderia ser. E essa preocupação excessiva não só afeta nosso coração, mas distorce nossas decisões e relacionamentos. Mas quando confiamos no cuidado de Deus, reconhecemos que não podemos controlar tudo, mas podemos descansar sabendo que Ele está no controle. Olhemos para alguns exemplos bíblicos. Pensemos em Maria, mãe de Jesus, que mesmo diante da incerteza, confiou plenamente na promessa de Deus. Ou nos discípulos que tiveram que aprender a confiar em Jesus em meio a tempestades. Tempestades reais e espirituais. Eles nos mostram que, mesmo sem todas as respostas, podemos descansar, sabendo que Deus sempre tem um plano. E o mais maravilhoso de tudo é que o cuidado de Deus não é distante nem indiferente. Ele age em nossas vidas de forma concreta, nos protegendo, provendo e guiando. Há inúmeros testemunhos de pessoas que experimentaram a provisão divina em seus momentos de maior incerteza. Talvez você mesmo já tenha visto a mão de Deus te sustentando em tempos difíceis, mesmo que só tenha percebido depois. Então, como entregamos nossas ansiedades a Deus? Começa com oração sincera e específica. Fale com Deus sobre o que te preocupa, não de forma genérica, mas com detalhes. Diga a Ele o que tira a sua paz. Medite nas promessas dele. Substitua os pensamentos ansiosos pelas verdades que você encontra nas Escrituras. E toda vez que a ansiedade tentar tomar o controle, lembre-se, Deus está no comando. A paz que vem da confiança em Deus é profunda e transformadora. Ao liberar o peso emocional e mental, ganhamos clareza para tomar decisões com sabedoria. Nossa fé se fortalece, porque quanto mais confiamos, mais enxergamos a fidelidade de Deus. Percebemos que Ele não apenas nos ouve, Ele age em nosso favor. Viver sob o cuidado amoroso de Deus não é um ideal distante, é uma realidade acessível. Ele é digno da sua confiança, e a paz dele está esperando por você. Você está pronto para lançar suas ansiedades nas mãos dele? Número 8. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. A vida é cheia de momentos que nos desafiam, de situações que parecem não fazer sentido. Há dias em que tudo vai bem, mas também existem aqueles momentos em que sentimos que tudo está contra nós. E é justamente nesses momentos que é fácil se perguntar: por que isso está acontecendo? Mas em Romanos 8, encontramos uma promessa que nos dá esperança em qualquer circunstância. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Esse versículo nos lembra que mesmo quando não entendemos o porquê, podemos confiar que Deus está agindo para o nosso bem. A primeira palavra-chave aqui é sabemos. Não é uma suposição vaga, nem uma esperança incerta. É uma convicção sólida, um saber que nasce da experiência com Deus. Ao longo da nossa jornada, já vimos como Ele esteve presente, como foi fiel no passado, como transformou situações difíceis em bênçãos inesperadas. É essa certeza que nos sustenta mesmo quando tudo ao nosso redor parece contrário. Depois, temos a promessa de que Deus age em todas as coisas. Não diz em algumas coisas ou apenas nas coisas boas. Diz todas. Isso inclui experiências dolorosas, decepções, perdas, até mesmo os erros que cometemos. Tudo pode ser redimido pelas mãos de Deus. Um exemplo poderoso é a história de José. Seus irmãos o venderam como escravo,
mas Deus usou essa dor para salvar muitas vidas durante uma fome terrível. Ou pense na crucificação de Jesus. O momento mais sombrio da história se tornou o maior ato de redenção da humanidade. Deus é especialista em transformar o mal em bem. Essa promessa é para aqueles que o amam, os que têm uma relação viva com Ele. Amar a Deus é confiar, obedecer, mesmo quando não entendemos. É um relacionamento íntimo, onde aprendemos a deixar nossas preocupações em suas mãos e a descansar em seu plano. E o mais incrível é que fomos chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito único e específico para cada um de nós. Todas as nossas experiências fazem parte desse plano maior. Nem sempre conseguimos enxergar no momento, mas Deus vê o quadro completo. O bem que Deus deseja para nós nem sempre corresponde às nossas expectativas. Às vezes, achamos que o melhor é evitar a dor, o sofrimento, a espera. Mas o bem de Deus envolve crescimento, maturidade, fortalecimento da fé. Ele nos prepara para coisas maiores do que conseguimos imaginar. E sim, isso muitas vezes exige atravessar momentos difíceis. Confiar em meio à incerteza não é fácil. Requer paciência, esperança e a disposição de lembrar como Deus já foi fiel antes. Cada situação onde não vemos saída é uma oportunidade para exercitar a fé. Hoje, te convido a pensar nas situações que você está enfrentando, onde você precisa confiar em Deus. Pratique entregar essas circunstâncias à vontade dEle, sabendo que Ele tem um plano. Ainda que você não consiga ver agora, Ele está agindo para o seu bem. Busque esse propósito na palavra. Permita que Deus transforme essas provas em testemunhos vivos da fidelidade dEle. Existem muitas histórias de pessoas que viram Deus transformar dor em bênção. Talvez você conheça alguém assim. Talvez você mesmo vá viver isso. Deus está agindo, mesmo que ainda não possamos ver. Você não está sozinho, nem sem direção. Pode descansar na soberania e bondade de Deus. Ele tem um propósito para a sua vida e está trabalhando para o seu bem em cada situação, em cada momento. Confie nisso e deixe que essa verdade te encha de paz e esperança. Número 9. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Salmo 46, 10. Vivemos em um mundo que nunca para. Sempre há algo mais a fazer, um compromisso para cumprir, uma tarefa a ser finalizada. O ritmo acelerado da vida moderna nos empurra a estar em constante movimento. E muitas vezes, no meio de tudo isso, esquecemos de parar e simplesmente estar na presença de Deus. Mas o Salmo 46 nos lembra de algo essencial. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse é um chamado divino para fazer uma pausa, deixar de lado o ruído, as distrações e encontrar paz na soberania de Deus. Quando Deus nos diz para estarmos quietos, não se refere apenas à imobilidade física. É um chamado a uma quietude interior. Ele está nos pedindo para soltar nossas preocupações, deixar de tentar controlar cada detalhe e entregar a Ele o controle total. É nessa quietude que criamos espaço para ouvir a voz de Deus, para nos conectarmos verdadeiramente com Ele. Em um mundo onde estamos sempre ocupados, aquietar-se é um ato de confiança e rendição. Reconhecer que Ele é Deus vai além de palavras. É afirmar, no mais profundo do nosso ser, que Ele é soberano sobre nossas vidas. É aceitar que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece fora de ordem. Ao nos aquietarmos, permitimos que nosso coração se alinhe com essa verdade, que Ele é todo-poderoso, que Ele é digno da nossa confiança, que podemos descansar plenamente em seu plano. É um ato de adoração, de submissão, um reconhecimento da nossa total dependência dEle. A promessa neste versículo é clara: Deus será exaltado entre as nações.
Sua glória será manifesta em toda a terra. Isso nos lembra que, mesmo quando nossas circunstâncias nos parecem esmagadoras, há um plano maior em ação. Deus está operando, não apenas na nossa vida individual, mas no mundo inteiro, e sua glória será revelada. Quando nos rendemos a Ele, participamos desse plano grandioso. É na soberania de Deus que encontramos a verdadeira paz. Saber que Ele está no controle nos liberta das ansiedades e dos medos. Não precisamos ter todas as respostas, porque Ele tem. Na quietude, experimentamos a paz que excede todo entendimento. É um descanso profundo, um refúgio no meio das tempestades da vida. Mas estar quieto num mundo tão agitado não é fácil. Há distrações demais, obrigações, tecnologia, barulho constante. Por isso, precisamos ser intencionais, buscar momentos de silêncio com disciplina. Aquietar-se não acontece por acaso, é algo que se cultiva. Mas os benefícios são imensos: clareza mental, paz interior e uma conexão mais profunda com Deus. Para praticar essa quietude, podemos meditar na palavra, orar, adorar em silêncio ou buscar momentos na natureza em lugares tranquilos. O mais importante não é o local físico, mas a disposição do coração para estar na presença de Deus. Quando aprendemos a estar quietos e reconhecer a Deus, nossa vida se transforma. Tomamos decisões melhores, alinhados com sua vontade. Nos tornamos mais sensíveis à direção do Espírito Santo. Nossas relações melhoram, porque não estamos mais sufocados pelo estresse e pela pressa. Vemos as coisas com mais clareza. Ganhamos nova perspectiva. Hoje, te convido a encontrar um momento para aquietar-se diante de Deus. Talvez sejam apenas alguns minutos, mas esses minutos podem transformar o seu dia. Reduza as atividades desnecessárias. Desligue as distrações. Permita que seu coração se acalme diante da grandeza de Deus. Ele está esperando para te revelar sua paz e mostrar o poder dele em meio à sua vida. Número 10, Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Todos nós, em algum momento, buscamos segurança. Queremos saber que nossas necessidades, tanto físicas quanto emocionais, estão sendo supridas. É natural sentir ansiedade quando parece que algo nos falta ou quando enfrentamos a incerteza da vida. Mas o Salmo 23 nos traz uma afirmação poderosa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa declaração não fala apenas de provisão, mas também de um relacionamento profundo e confiante com Deus, que é apresentado como nosso pastor. A imagem de Deus como pastor tem um significado profundo dentro da cultura bíblica. O pastor era aquele que cuidava fielmente das suas ovelhas, não apenas as guiava, mas também as alimentava, protegia e estava disposto a arriscar a própria vida por elas. As ovelhas, por si só, não sobreviviam, mas com o pastor estavam seguras. Esse laço íntimo entre o pastor e suas ovelhas reflete o cuidado pessoal e constante que Deus tem por cada um de nós. Ele não é um Deus distante, é um Pai presente, que nos conhece pelo nome, que nos guia, nos protege e caminha conosco a cada dia. Quando o Salmo declara "nada me faltará", isso não significa que sempre teremos tudo o que desejamos, mas significa que, com Deus, temos tudo o que realmente precisamos. Há uma diferença importante entre necessidades e desejos. Muitas vezes os confundimos, mas Deus, como o bom pastor, sabe exatamente o que é necessário para o nosso bem-estar, tanto físico quanto espiritual. Sua provisão é suficiente, e nela encontramos contentamento. Mesmo em meio aos desafios da vida, nunca nos faltará o essencial quando estamos com Ele. Deus também guia nossos passos. Assim como o pastor conduz as ovelhas longe do perigo e em direção a pastos verdes, Deus nos dirige nas decisões e nos caminhos da vida.
Sua sabedoria nos protege de armadilhas e erros que nem sempre conseguimos enxergar. Às vezes, pode ser difícil ouvir sua voz em meio a tanto barulho. Mas quanto mais buscamos proximidade com Ele, mais clara se torna sua direção. Sua palavra e seu Espírito são nossas bússolas. E quando seguimos por elas, encontramos paz e segurança. O pastor não apenas guia, ele também protege. Em meio aos perigos e às ameaças da vida, o Senhor nos defende. Mesmo que passemos por vales escuros ou momentos de adversidade, não estamos sozinhos. Sua proteção é constante, ativa, e seu cuidado não conhece limites. Isso nos dá confiança para continuar. Sabemos que, aconteça o que acontecer, Deus está conosco, e não apenas nos guia e protege, Ele também nos oferece descanso. O Salmo continua dizendo que Ele nos leva a pastos verdes e a águas tranquilas. Isso simboliza o descanso e a restauração que encontramos nele. Quando nossa alma está cansada, sobrecarregada, Ele nos dá novas forças. Ele nos convida a descansar em sua presença, a confiar no seu cuidado, a permitir que seja Ele quem renove o nosso espírito. A beleza deste salmo está na promessa da presença constante de Deus. Não importa se estamos no topo da montanha ou no vale mais sombrio, Ele está conosco. Sua fidelidade não falha. Ele nunca nos abandona. Podemos viver seguros sob seu cuidado amoroso. É importante refletirmos sobre como Deus tem provido e guiado nossa vida até aqui. Às vezes, tomamos suas bênçãos como garantidas. Mas, se pararmos para olhar para trás, veremos que em cada situação Ele foi fiel. Talvez, no momento, não entendíamos o caminho, mas com o tempo vimos que era exatamente o que precisávamos. Descanse nessa verdade. Permita que essa imagem de Deus, como bom pastor, te acompanhe e te encha de confiança. Ele nunca vai te deixar sozinho. E aconteça o que acontecer, você está debaixo do cuidado perfeito dele. Número 11, Mateus 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Nos preocupamos com muitas coisas na vida cotidiana, não é verdade? A comida, a roupa, a segurança, são esses pensamentos que frequentemente ocupam nossa mente. É natural focar nas necessidades imediatas, naquilo que consideramos urgente. Mas Jesus, em Mateus 6, nos apresenta um chamado diferente. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ele nos convida a priorizar o eterno acima do passageiro, a centralizar nossa vida no que realmente importa, o reino de Deus e a sua justiça. Quando Jesus diz busquem, Ele está nos chamando a nos empenhar ativamente, a desejar com sinceridade. Não é uma busca passiva, é uma decisão diária de perseguir a vontade de Deus em cada área da nossa vida. O reino de Deus é a sua soberania, seu governo sobre todas as coisas. Buscar esse reino significa nos alinharmos à sua vontade. Não é apenas seguir um conjunto de regras, mas viver em comunhão com Ele, permitindo que sua justiça, seu padrão de vida reta, se manifeste em nós. Frequentemente, o foco no material e no passageiro nos distrai do que realmente importa. Nos preocupamos com coisas que, na perspectiva da eternidade, não têm tanto valor. O que é temporal pode fazer muito barulho, mas o que é eterno é o que realmente permanece. Jesus nos chama a colocar o foco no que transcende, porque é nesse lugar que encontramos o verdadeiro propósito e a satisfação duradoura. E decisões que refletem prioridades eternas podem ser simples: ajudar alguém em necessidade, perdoar quem nos feriu ou dedicar tempo para conhecer mais a Deus. Cada uma dessas ações mostra que estamos valorizando o que tem valor eterno. E então vem a promessa, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas.
Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele mesmo se compromete a suprir nossas necessidades. Isso não quer dizer que nossas preocupações diárias são insignificantes, mas que quando as entregamos a Ele, podemos confiar que Ele cuidará de cada detalhe. Essa confiança nos liberta da ansiedade. Sabemos que Deus é fiel e cumpre o que promete. Muitas pessoas já testemunharam que, ao priorizar a Deus, viram sua mão agir de formas inesperadas, suprindo e preenchendo o que faltava. A preocupação excessiva pode se tornar uma forma de idolatria. Jesus nos alerta, nos versículos anteriores, sobre não vivermos ansiosos. A ansiedade muitas vezes revela uma tentativa de manter o controle por conta própria e demonstra uma falta de confiança no cuidado divino. Mas a fé é o alicerce para buscar o reino. É confiar que Deus é fiel, como fez Abraão, que deixou tudo para seguir seu chamado, ou como fez Ruth, que escolheu seguir o Deus de Israel. É essa fé que nos permite soltar o controle e descansar. Buscar o reino de Deus não é algo abstrato, é algo que se vive de forma prática. Dedicar tempo à oração, à comunhão diária com Deus, estudar e aplicar sua palavra nas decisões do dia a dia. Servir e amar ao próximo é uma expressão tangível desse reino em nós. E quando fazemos isso, começamos a experimentar mudanças profundas. Encontramos uma paz que o mundo não pode oferecer. Nossas relações se transformam. Temos mais clareza de propósito. Deus deseja o melhor para nós, mas antes Ele nos chama a confiar, a buscar a Ele acima de tudo. Quando fazemos isso, não apenas encontramos o que precisamos, mas passamos a viver uma vida cheia de paz, propósito e direção. Que hoje seja o dia em que você escolha buscar primeiro o reino de Deus e confiar que com Ele todo o resto virá. Número 12, João 14, versículo 27. Deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. João 14, 27. Nestes tempos turbulentos, a ansiedade e o estresse parecem ser companheiros constantes. Muitas vezes buscamos soluções que prometem paz, mas logo percebemos que são apenas temporárias. As respostas que o mundo oferece costumam ser superficiais e não satisfazem nossa necessidade profunda de tranquilidade. Em contraste, Jesus nos oferece uma paz diferente, uma paz que Ele mesmo descreve como distinta da que o mundo pode dar. Em João 14, Jesus nos garante: deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Jesus pronunciou essas palavras em um momento decisivo, enquanto se preparava para deixar este mundo, deixando seus discípulos diante da incerteza. Mesmo sabendo que enfrentariam tribulações, Ele lhes prometeu uma herança, a sua paz. Essa paz não desaparece com as mudanças nas circunstâncias. Ela permanece firme em meio às provações, porque não depende das condições externas. É uma paz que transcende o entendimento humano, enraizada em um relacionamento profundo e constante com Deus. Jesus nos convida a não nos deixarmos dominar pelo medo nem pela ansiedade. Não se perturbem, nem tenham medo, nos diz. Embora seja natural sentir temor diante dos desafios, a paz de Jesus tem o poder de nos fortalecer e estabilizar. Os discípulos, mesmo inicialmente abalados com a notícia da partida de Jesus, eventualmente encontraram essa paz. Eles se firmaram nas promessas do Mestre e receberam força para vencer seus medos, mesmo em meio à perseguição. Essa paz que Jesus oferece é fruto de uma comunhão contínua com Deus. Ela é cultivada por meio da confiança em suas promessas, pela fidelidade na oração e pela entrega na adoração. Quanto mais tempo passamos na presença de Deus, mais a ansiedade vai sendo substituída por paz. Diferente da paz do mundo,
passageira, ilusória e muitas vezes superficial. A paz de Deus satisfaz plenamente e permanece em qualquer circunstância. Para manter essa paz, mesmo nos tempos difíceis, é essencial nos concentrarmos nas promessas de Deus e não nas tempestades ao redor. Praticar a gratidão, o contentamento e buscar apoio na comunidade de fé são maneiras concretas de fortalecer nossa confiança nele. Há inúmeras histórias de pessoas que, mesmo nos momentos mais sombrios da vida, experimentaram uma transformação profunda por meio da paz que Jesus oferece. Esses testemunhos não só mostram como a paz de Jesus pode mudar uma vida, mas também como pode alcançar e impactar os que estão ao nosso redor, trazendo esperança e serenidade. Se você está lutando com angústia ou medo, eu te convido a refletir. Quais áreas da sua vida você ainda precisa entregar a Jesus? Pratique disciplinas espirituais que te conectem mais profundamente com Ele. Oração sincera, meditação nas Escrituras e momentos de silêncio em sua presença. Ao fazer isso, você poderá experimentar a verdadeira paz, duradoura e completa, que só Jesus pode dar. Abrace essa paz junto comigo, confiando plenamente em Jesus e permita que a tranquilidade dele transforme sua vida. Você não está sozinho nessa busca. Jesus estende a sua paz a você, hoje e sempre. Número 13. Isaías 20, versículo 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Nossos pensamentos têm um impacto profundo sobre nossa vida. O que pensamos afeta nossas emoções, nossas ações e, no fim das contas, a maneira como vivemos. Muitas vezes, a verdadeira batalha que enfrentamos acontece em nossa mente. É ali que se travam as lutas contra o medo, a ansiedade, a dúvida. E é ali também que Deus nos oferece sua paz. Isaías nos diz: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Aqui encontramos uma promessa maravilhosa, não apenas paz, mas paz perfeita. Mas essa promessa tem uma condição: manter nossos pensamentos em Deus. Essa paz não é superficial, nem passageira. É uma paz completa, profunda, duradoura, que nos sustenta ao longo do tempo e em qualquer circunstância. Mas é importante lembrar, essa paz vem do próprio Deus, não da nossa capacidade. É Ele quem nos mantém em paz quando decidimos focar nossa mente nele. Mas o que significa manter nossos pensamentos em Deus? Não é apenas pensar em Deus de vez em quando, é meditar em Sua palavra, em Suas promessas, em quem Ele é. É substituir pensamentos negativos e ansiosos que invadem nossa mente pela verdade de Deus. Quando fazemos isso, começamos a enxergar a vida pela perspectiva dele, uma perspectiva muito mais elevada do que as nossas preocupações diárias. A confiança também é essencial para viver essa promessa de paz. Quando confiamos em Deus, sabemos que Ele está no controle, e isso nos permite descansar. Não precisamos viver ansiosos, porque estamos seguros em seu amor e cuidado. A fé nos liberta da ansiedade e do estresse. Pense em personagens como Daniel, que foi lançado na cova dos leões, ou Esther, que arriscou tudo para falar com o rei e salvar seu povo. Ambos encontraram paz porque confiaram em Deus, mesmo em situações extremamente perigosas. Manter a mente em Deus não acontece automaticamente, requer intenção. Algumas práticas que nos ajudam a fazer isso são a leitura regular da Bíblia, a oração constante, o louvor sincero. Memorizar promessas bíblicas é uma forma poderosa de manter os pensamentos ancorados em Deus, especialmente em tempos difíceis. Mas também precisamos reconhecer os obstáculos. Distrações modernas, como o entretenimento excessivo, as redes sociais ou a constante preocupação com problemas globais e pessoais, podem facilmente nos afastar dessa paz.
Ambientes negativos e influências tóxicas também afetam nossa capacidade de manter a mente em Deus. Por isso, é fundamental estarmos conscientes sobre o que alimenta nossos pensamentos e fazermos os ajustes necessários para nos mantermos focados. Os benefícios de uma mente centrada em Deus são profundos. Quando nossos pensamentos estão nele, encontramos clareza nas decisões, resiliência diante dos desafios e uma relação mais profunda com nosso Criador. A paz que experimentamos não apenas transforma nossas vidas, mas também impacta aqueles ao nosso redor. As histórias de pessoas que superaram a ansiedade e a depressão ao focar em Deus são testemunhos vivos dessa verdade. Deus promete paz, e essa paz está disponível para você hoje. Ao confiar plenamente nele e manter sua mente firmada em sua verdade, você experimentará a tranquilidade que só ele pode oferecer. Número 14, Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. A fé é um daqueles conceitos que, embora ouvimos com frequência, nem sempre compreendemos por completo. Às vezes, é confundida com um simples otimismo ou com a ideia de esperar o melhor diante das circunstâncias. Mas a fé bíblica vai muito além disso. Ela é profunda, sólida e transformadora. Hebreus 11 nos afirma: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a fé é ter uma convicção firme nas promessas de Deus, mesmo que ainda não vejamos como ou quando elas se cumprirão. A palavra certeza nos fala de uma segurança absoluta. A fé é o que nos permite confiar plenamente que Deus fará o que prometeu. Não é uma esperança vaga, nem um simples desejo. É uma confiança concreta, baseada no caráter fiel e imutável de Deus. E quando falamos de prova, falamos de uma convicção que não depende de evidência física. Mesmo que nossos olhos ainda não vejam a resposta, mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias, a fé nos assegura que Deus já está agindo. É essa fé que nos permite esperar com paciência. Todos nós temos promessas de Deus que ainda não vimos se cumprir. E esperar pode ser difícil, mas a fé nos dá esperança no meio dessa espera. É como quando oramos por algo ou intercedemos pela salvação de alguém. Mesmo que não vejamos o resultado imediato, a fé nos garante que Deus está trabalhando. Se olharmos para os grandes heróis da fé na Bíblia, como Abel, Enoque e Noé, vemos que a fé deles os levou à ação. Não foi uma fé passiva. Noé, por exemplo, construiu uma arca antes mesmo de ver uma gota de chuva. Foi a sua fé na palavra de Deus que o moveu. E é esse tipo de fé que transforma não apenas nossas crenças, mas também nossas atitudes. A verdadeira fé nos impulsiona a viver conforme aquilo em que acreditamos, confiando que Deus é fiel à sua palavra. Na vida diária, a fé não é só para momentos espirituais ou grandes decisões. Ela é necessária também nas situações simples, confiar em Deus para guiar nossas escolhas, para suprir nossas necessidades ou nos fortalecer quando estamos fracos. E sim, às vezes, nossa fé é desafiada. O medo, as dúvidas, as dificuldades nos fazem questionar se Deus realmente cumprirá o que prometeu. Mas é nesses momentos que a fé se fortalece, quando nos lembramos do que Deus já fez no passado e confiamos que Ele continuará sendo fiel. A Bíblia também nos ensina que a fé verdadeira produz frutos. Tiago nos lembra que a fé sem obras é morta. Isso não quer dizer que somos salvos por nossas ações, mas que a fé genuína nos leva a agir. Se realmente confiamos em Deus, isso se refletirá em nossa obediência, em nossas atitudes, em nossas escolhas. Então, como podemos cultivar e fortalecer essa fé? Por meio da leitura e meditação na Palavra de Deus. Ao conhecermos melhor quem Ele é e o que prometeu, nossa fé cresce.
A oração também é essencial, pois nos conecta com Ele e nos ajuda a confiar em Sua vontade. Além disso, estar em comunhão com outros cristãos nos encoraja e nos mantém firmes. A fé é um dom precioso e, quando cultivada com intenção, nos sustenta, nos transforma e nos aproxima do coração de Deus. Número 15, 2 aos Coríntios 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 aos Coríntios 5, 7. Na sociedade atual, parece que tudo gira em torno do que podemos ver, tocar e provar. O que é tangível e comprovável costuma ser mais valorizado do que o que é invisível, o espiritual. Mas quando vivemos apenas dependendo do que enxergamos, limitamos profundamente nossa vida. Ficamos presos a uma visão reduzida da realidade, porque o que é visível é temporário e mutável. No entanto, Coríntios 5 nos convida a viver de forma completamente diferente, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Aqui somos chamados a caminhar confiando no que não se vê, a basear nossas decisões nas promessas de Deus e não somente naquilo que está diante dos nossos olhos. Viver por fé significa crer que Deus está no controle, mesmo quando não conseguimos enxergar o quadro completo. É mais do que um pensamento positivo, é um estilo de vida. É acreditar que o que Deus prometeu é verdadeiro, mesmo se as circunstâncias atuais disserem o contrário. Viver por fé significa obedecer a Deus, mesmo sem ter todas as respostas. E isso, sem dúvida, não é fácil. Nossa mente está acostumada a depender do visível, do imediato, do que pode ser provado. Mas aí está o desafio. O que vemos pode nos enganar. Nossas emoções, dúvidas ou situações do momento podem distorcer a realidade. Se nos deixamos guiar apenas pelo que enxergamos, corremos o risco de tomar decisões baseadas no medo ou na insegurança. Por isso é tão importante aprender a caminhar pela fé, assim como fizeram os grandes personagens da Bíblia. Abraão é um excelente exemplo. Deus pediu que ele deixasse sua terra e sua família. E Abraão obedeceu sem saber para onde estava indo. Um ato de fé pura. Ou pensemos em Pedro, que literalmente andou sobre as águas enquanto mantinha os olhos em Jesus. Mas quando se deixou levar pelo que via, o vento, as ondas, começou a afundar. Esses são exemplos de pessoas que escolheram confiar no invisível, em vez de serem dominadas pelo que estava diante delas. É claro que caminhar por fé traz desafios. O medo do desconhecido, a pressão do mundo, o ceticismo, todos tentam nos desviar. Lutamos internamente entre a lógica humana e a confiança na voz de Deus. Mas quando escolhemos viver por fé, acessamos as bênçãos de Deus e experimentamos um crescimento espiritual profundo. Nossa fé é fortalecida toda vez que confiamos nele e vemos suas promessas se cumprirem. Para viver uma vida de fé, é essencial fortalecer nosso relacionamento com Deus. E isso acontece através da oração, da leitura da palavra e da obediência, tanto nas pequenas quanto nas grandes decisões. Também é crucial nos cercarmos de pessoas que alimentem nossa fé, uma comunidade que nos encoraje a seguir confiando, mesmo diante das adversidades. As lutas e provações não são o fim do caminho. São oportunidades para nossa fé crescer. Cada desafio é um convite para confiarmos que Deus tem um propósito maior, mesmo quando não conseguimos enxergar no momento. E quando mantemos a esperança nele, aprendemos a perseverar e viver com uma paz que vai além do visível. Hoje, te convido a refletir. Quais são as áreas da sua vida onde você tem confiado mais no que vê do que na direção de Deus? Talvez seja nas suas finanças, nos seus relacionamentos ou na sua saúde. Seja o que for, dê esse passo de fé. Confie na direção do Senhor. Compartilhe seus testemunhos de fé com outros, porque, ao fazer isso, você não apenas fortalece sua própria confiança, mas inspira outros ao seu redor a também caminhar pela fé. Viver por fé
é uma aventura cheia de propósito e significado. Deus te convida hoje a confiar nele em cada passo, mesmo quando o caminho parecer incerto. Ouse caminhar pela fé, e você verá Deus agir de formas que jamais imaginou.